Hoje a gente vai falar sobre a complexidade de estar à frente de operações de destaque. Primeiro, agradecer a presença de todos. Eu sou Nicole, sou executiva de novos negócios aqui dentro de Pag Brasil. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente chamou aqui duas pessoas que são craques nisso, que é a Vitória Silveira, da operação de Fujifilm do e-commerce, e a Bárbara Andrade, que é CFO da Boca Rosa. Muito bem-vindas, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite de estarem aqui. E acho que, para começar um pouquinho, acho que é interessante a gente comentar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, assim, dentro, né, do e-commerce, você dentro da área, né, também financeira com e-commerce e várias outras coisas acopladas. E para o pessoal conhecer um pouco o background, para a gente começar a esquentar aqui a nossa conversa. Acho que um ponto muito interessante de trazer para o público é que são duas operações que estão sempre em destaque, mas que são muito diferentes. A Boca Rosa é uma operação de 7 anos, de 2, né, de forma independente, e a Fuji, que está aí desde 1950, né, Vi, que a gente estava falando... 58, que a gente estava falando antes. E uma empresa do Japão, né, que traz todo um outro tradicionalismo por trás, e que tem muitas discrepâncias, né, da forma de gestão, mas que a gente também está sempre em destaque e consegue enxergar as marcas, né? Então fiquem à vontade, se quiser começar, depois a gente passa a bola. Não, vamos lá. Primeiro, para a gente começar, tô vendo aqui bastante gente, não sei se vocês vieram pela Instax, pela Boca Rosa, mas até entender, né, quem que conhece a Fuji, que fala assim, nossa, tem alguma Instax, tem algum conhecido que tem? Ah, bacana, bacana, tem bastante gente. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia, né? Como a Nick trouxe, é uma marca antiga, a gente foi a primeira subsidiária fora do Japão, então desde 1958 a Fuji está aqui no Brasil. E é uma marca, né, que a gente tem se reinventado, a gente tem trazido bastante produtos novos, a gente tem tentado atingir bastante Gen Z, também trazendo, né, os millennials, aquela nostalgia do filme, da foto. Eu, particularmente, não vou entregar a idade, mas a minha mãe, a gente fazia para as férias, né, e aí ficava esperando aquele momento de revelar as fotos. Então, a gente tem bastante isso dentro da cultura. Falando um pouquinho de Vitória, eu tô na Fuji há 8 anos já. Eu comecei na parte de Cannes, né? Então cuidava mais do varejo ali com Amazon, Magazine, Fast Shop. E tô na atuação do e-commerce há 3 anos. Então eu mudei um pouquinho, mas continuo bem presente na parte do comercial. E aí trago bastante isso também, né? Na questão de produto, de marketing. Aí eu acho que é um pouquinho diferente, porque você é mais do financeiro, sim, né? Sim. Então, já me apresentando, obrigada pelo convite, é uma honra sempre estar com vocês. A Boca Rosa, acho que todo mundo conhece aqui a trajetória, os nossos perrengues, as nossas fofocas, né? Então, a gente vem como uma marca, de fato, independente só há 1 ano e meio. Então, eles fizeram muita expectativa sobre a marca, porque é uma marca de 7 anos, porém, que a gente lidera 100% da operação é só 1 ano e meio. E pela primeira vez a gente tem e-commerce, né? Porque na Paiô a gente não vendia online. Então, foi um grande desafio, uma grande expectativa, tanto nossa quanto também dos nossos clientes vir. Eu venho do financeiro de outras empresas, nada a ver com beleza. Eu fui diretora financeira na Flapper de aviação, fui controller na Fiat por 8 anos, e aí já estou entregando a idade, e eu implantei o financeiro da Hotmart, gente, 1900 bolinha, quando a Hotmart surgiu. Então, assim, negócios super diferentes, né? E acho que o meu maior desafio é justamente a Boca Rosa, pelo volume e pela como é que fala, exposição que a gente tem, né? Qualquer erro nosso no e-commerce, se atrasa 2 dias o pedido de vocês são bravos. Nossa Senhora, que povo bravo! Então a gente está sempre nesse trabalho de otimização. É super gostoso, né? O negócio em si. Mas o e-commerce tem sido bem desafiador, porque a gente é um bebê, né? Nos cobram muito, mas é 1 ano e meio só de loja online. Não, e acho que já entrando para a primeira pergunta, a gente queria muito saber quais são esses desafios operacionais. De um lado, a gente sabe que qualquer operação quer escalar, e de outro tem uma imagem a zelar que é super importante. Então, como que hoje vocês lidam e quais são esses principais desafios que vocês têm enquanto marca? A Fuji, ela é muito conhecida pela parte de foto, que é o segmento que eu atuo. Mas tanto fora quanto aqui no Brasil, a gente tem muitos outros segmentos dentro da Fuji. Então, a gente tem a parte médica, não sei se vocês conhecem, mas você vai fazer exame de raio-x no Hospital Einstein, né? Utilizam ali nossas máquinas. Então, tem parte de energia eólica, tem cosmético de alta tecnologia, né? Então, tem um ramo bem grande. Na parte de foto aqui no Brasil,
o e-commerce, ele era... A gente tem um e-commerce, mas ele não tinha uma visualização. Então, a gente iniciou o e-commerce em 2018, a operação, não era ainda comigo. E aí, quando eu assumi há 3 anos atrás, eu peguei, assim, aquele e-commerce, literalmente a mesma plataforma desde 2018. Então, foi realmente um ano, assim, o primeiro ano foi um ano de muito desafio, porque a gente teve que mudar front-end, teve que mudar back-end, teve que reestruturar toda a parte, né, de infraestrutura para melhorar a questão de experiência do cliente, a questão também de sinergia, né, entre as plataformas. Eu acho que esse foi um dos grandes desafios que a gente teve nessa parte de escalar. E hoje em dia, pelo menos, assim, a gente ainda está nesse processo de amadurecimento, mas eu já vejo que a gente está colhendo frutos, né, dessas mudanças que, assim, a gente teve que fazer, foram difíceis, mas foram super necessárias naquele momento também para a gente conseguir trazer uma escala agora para o negócio. Então acaba que inovar é um desafio na Ruge. Sim. Eu imagino que diferente no teu lado, né, Bah? Eu imagino que tu, como CFO, tu tem que controlar as Põe o ideias freio, da Bianca, galera. que se deixar, nossa senhora. A gente tem um combinado. Ela pode me vir com as ideias, e aí eu falo se tem ou não orçamento. Aí, recentemente, vocês vão saber disso lá para setembro, outubro. Não sei, acho que tomei um remédio a mais, eu liberei uma coisa que depois eu fiquei assim, pra quê? Eu já tá prometido, agora a Bárbara do futuro que se vire. Então, a gente tem sempre essa inovação e a gente tem uma comunidade muito forte. Então, todo o e-commerce, ele é muito pensado em como vai chegar para vocês na hora de realizar o unboxing. Porque a coisa que é mais recorrente é vocês filmarem abrindo a caixa da Boca Rosa. Então, desde o início, quando a gente pensou se teria um cheiro específico de Boca Rosa, qual seria a cor, né, da colmeia que vai envolvendo os produtos, a gente tem um papel de seda que vem com boquinhas, é caro para a bosta, tá, gente? Então, vocês valorizam. Você reutiliza esse papel, sabe? Faz seu jeito, porque é caro. Eu sou a pessoa que sonha. Então, Nossa, eu que entendo trem quando caro. chegam os orçamentos. Mas a gente pensa com muito cuidado, com muito carinho. E assim, e temos muitas ações justamente voltadas para essa comunidade. Então, a operação se torna complexa, muitas vezes, pela individualidade que a gente quer deixar no consumidor, né? Pela experiência individualizada que a gente quer deixar. Então, a gente está sempre pensando se eventualmente tem alguma insatisfação, né, com o produto que chega, ou se chegou com uma avaria. A gente já tem toda uma cadeia de atendimento nossa e dentro do e-commerce para a gente poder ter essa experiência Boca Rosa dentro da casa da pessoa. E tem dado muito certo, assim. A gente fez algumas ações que tiveram notoriedade, como, por exemplo, algumas pessoas tiveram problemas com a embalagem, né, gente? Junho de 2024. Estava aí, então a gente fez uma ação para quem teve a embalagem, recebeu a embalagem danificada, recebeu um Moleskine personalizado. A gente faz direto ações justamente para quem é o cliente fiel, cliente VIP. Então, assim, a gente preocupa muito em fazer rodar, mas obedecendo à margem, né? Então, deixa o criativo rolar, o encantamento acontecer, mas sempre de olho nos números. Não, eu imagino que esse deve ser um desafio tanto num ambiente tão Não, se criativo. deixar a Bianca dar aquela Labibi, que não sei se é mais famosinha nossa, que é de pelúcia, ela distribui para todo mundo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, se fornecedor não faz mais, Bianca, que pena. Vai ter que esgotar. Cortou, agora. já chega. Que legal. E acho que um ponto muito interessante também é que hoje em dia a sazonalidade dos produtos, das tendências, ela é muito alta. Tá sempre rodando, tá sempre tendo ideias novas. Tem um público que muda muito rápido. A gente tá entrando agora num público geracional que começa a comprar e começa a ter muitos, como tu diz, a galera é brava. Então, o pessoal, ele se incomoda mais com uma experiência Não negativa. lança gloss com penduricalho pra ver, não. O povo nem compra. Nunca vi geração é essa que gosta de andar com gloss pendurado. Não, e não é só o gloss, né? É tudo. Ela tá ali com o trem pendurado. E não é Boca Rosa. Ih, climão. Pesou. Não, acho que desafiador disso é a marca estar se adaptando muito rápido o tempo inteiro, né? E, de novo, a gente volta, colocar isso nos custos e colocar isso para aprovação. Como que é lidar com esse público tão volátil dentro da marca de vocês? Eu acho que pra gente, né, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, pelo menos na nossa operação, é algo que acaba sendo um pouquinho mais difícil porque todos os nossos produtos, eles são importados. Então, quando a gente trabalha nessa questão, a gente tem todo um timing de container. Então, normalmente, a gente trabalha aí numa faixa de 6 meses antes
do produto chegar. Então, por um exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu já tenho decidido, a gente fez as reuniões com marketing, com produtos, e eu já sei qual é o kit de outubro, novembro. E já tá agora para colocar pedido. Então, esse timing da gente acompanhar tendências, ele acaba sendo um pouco, não vou falar engessado, né? Mas ele tem que ser com muita antecedência. Então, às vezes, se é um hype passageiro, a gente não consegue aproveitar muito por conta dessa questão de depender, né, de produtos ali, de envios de fora. E aí, uma coisa que eu tô tentando agora trazer ainda é embrionário, e aí eu sou a pessoa que sonha, eu até comentei, né? Eu estava essa semana numa feira, tentar entender também questão aqui internamente dentro do Brasil, se teria algum espaço, né, algum produto que a gente conseguiria também trazer algum kit, alguma montagem, porque quando a gente fala de importação também a gente fala de grandes volumes, né? Então aí tem que ser tudo muito pontual, tudo muito certo, essa análise de planejamento, de demanda, enfim. E aí vamos ver como que vai ser o futuro. Estou esperançosa. No nosso caso, a gente já está criando portfólio 2027. Então, a gente já sabe o que tem de 2027, que a gente vai lançar. Então, esse ano já está fechado todos os lançamentos. Então, a gente vai ter um lançamento a cada 2 meses. Mas, se for dar uma dica, separem dinheiro para outubro, tá? Outubro vem aí. Então, a gente já tem esse planejamento muito maior, porque também a volumetria é muito grande e a gente tem uma questão muito com a Anvisa, que a gente precisa fazer estabilização da fórmula dos produtos. Cada produto tem uma embalagem específica, então a gente tem é um pouco mais moroso esse processo e a gente também sempre acompanha tendências. Então, a gente tem hoje três consultorias de pesquisa, cada uma mais focada um é mais para tendência, produto, um é mais para posicionamento de preço e outra mais posicionamento de mercado, para a gente justamente fazer tudo em conjunto e ser mais assertivo. Porque como a gente não tem investidor, não dá para errar, né? Então, assim, não tem como lançar um produto errado que vai encalhar, porque é um investimento muito grande e uma expectativa muito grande já no lançamento. Vi também, né? Eu sei que a galera também justifica e manda para o Japão essa resposta, né? Então, precisa ser assertivo, precisa ter resultado para a gente olhar para isso. E quando a gente fala de resultado, é muito importante, a gente sabe que como operação como um todo precisa estar integrado, tanto a área que sonha quanto a área que paga. E como é para vocês essa integração entre áreas, como que funciona dentro da operação? Acho que como a galera aqui é de com, acho que é bacana a gente comentar um pouquinho sobre como isso funciona dentro de casa no dia a dia. Eu acho que é fundamental a gente conseguir trazer os departamentos para viver o sonho junto, né? Então, a gente, desde que eu entrei no e-commerce, a gente tem agora grupos. Então, eu tenho o meu grupo do meu time junto com o grupo de marketing. Eu tenho um grupo exclusivo com logística. Porque antes era assim, alguém do meu time conversou com alguém da logística e tem uma informação, mas aí essa pessoa saiu de férias. E agora, o que a gente faz? Então, assim, a ideia a gente está tentando, né, criar essa cultura de todo mundo saber tudo ao mesmo tempo. Nem que a pessoa seja o pai de um projeto, mas está todo mundo do time consegue fazer as mesmas funções. Eu acho que isso é algo que a gente tinha ali uma carência no início, né? E hoje em dia já se estabilizou. A questão de integrações também de sistemas, né? A gente automatizando o processo, eu acho que também consegue facilitar muito nessa questão da gente ter visualização de dados, trazer ali a equipe como um todo, né, para conversas, para ver melhorias, enfim. Então, eu acho que se não tiver essa sinergia entre todos os departamentos, todo mundo entender quais são as prioridades, entender quais são os assuntos ali a conversar, não tem, se cada um ficar só no seu mundinho, financeiro só pensa em custo, marketing só vai pensar em evento, comercial só vai pensar em vender mais. Cada um vai ficar só no seu quadrado e a operação como um todo acaba perdendo. Então, quando a gente traz todo mundo para o mesmo barco, entende a questão, eu acho que facilita muito e deixa fluido também, né, a operação como um todo. Lá na Boca Rosa, meus melhores amigos é o menino do marketing e o menino do comercial. Que eu tenho que conter, né? Então, bota perto, junto. Né? Mas a gente tem algumas rotinas que eu acho interessante, né? Não sei se o pessoal que tem e-commerce, tem loja, que eu acho que vocês conseguem aplicar nos negócios de vocês, independente do tamanho. A gente tem uma reunião diária que chama Daily, de 30 minutos, com cada área nossa. Então, o meu time está todo informado de qualquer coisa que o meu fiscal está fazendo, o meu FP&A está fazendo, meu contas a pagar, meu contas a receber, inclusive o Facilities, que eu tenho Facilities e TI debaixo de mim. Então, todo mundo sabe o que cada área está fazendo. Então, as pessoas estão informadas do que está acontecendo e já se sofre o impacto diretamente. Então, a gente teve uma mudança no ICMS-ST. Então, todo mundo ali da minha cadeia já está sabendo. E as reuniões de time, a gente tem uma WBR
semanal do e-commerce, mas eu estou sempre acompanhando os números, porque nessa daily o meu FP&A me traz os números do e-commerce no dia anterior. E me traz os números do B2B de faturamento também do dia anterior. Então, eu tenho uma previsibilidade e eu já consigo antever alguma dificuldade. Então, o primeiro TRI foi mais desafiador para o B2B, para o varejo. Então, eu já tomei ações e eu já me precavi agora, em abril, porque eu já tinha a consequência do que poderia vir. Então, é o tempo inteiro a gente se falando, marketing se falando. Como ele tem a consciência, a gente fez uma coisa muito legal também. Como a gente tem lançamentos a cada 2 meses esse ano, a gente classificou os lançamentos. Existem lançamentos bronze, prata, ouro e o diamante da temporada. Então, a gente tem o diamante da temporada. E aí, a gente tem bem a estruturação também do financeiro. Então, quando a pessoa já sabe mais ou menos o que ela tem que trabalhar, ela sabe que não vai poder fazer tanto press kit vai ser mais módico, ou um press kit mais robusto. Então, eu dou essa autonomia para o marketing, porque eu estou a todo momento sendo informada do que vai acontecer ou não. Então, mas é para chegar nisso, meu amor, eu já briguei com muita gente, já passaram muitas pessoas pelo marketing. É a fofoca que rola, né? Mas assim, até a gente chegar realmente nessa coesão mesmo dos times. Eu entendo os pontos comercial, eles me entendem dos pontos financeiros, marketing também entendendo, então a gente consegue funcionar melhor. E esse ano que está sendo um ano full para a gente, de portfólio, a gente já está conseguindo fazer, graças a Deus, todos os lançamentos dentro dessa nova pegada. Não, isso é legal porque dá uma organizada no time como um todo, como tu disse, traz eu autonomia. infarto menos, né? Porque ano passado, nossa senhora. Só pegar um spoiler, o diamante da temporada é o de outubro, então, que tu comentou? Ah, tá. Vocês vão lembrar de mim em outubro, Só para anotar já no calendário. É a pré-black, quase. Mas não vai entrar não, porque, gente, a Boca Rosa não tem cupom, né? A culpada sou eu, não gosto. Não, e acho que um ponto que tu trouxe, né, é dos dados. A gente está batendo em vários painéis aqui nesse sentido, porque eu acho que eles são muito importantes para basear a operação e qualquer ação que a gente vai tomar dentro da operação, né? Então, eu preciso entender o meu cliente, eu preciso entender como estão meus números para saber se eu vou poder investir mais, vou poder investir menos. Eu preciso aumentar o meu CAC, eu preciso reduzir ele. Eu estou perdendo dinheiro na parte de logística, eu estou perdendo dinheiro na parte de pagamentos, onde que está o gargalo da operação, né? Porque sempre tem, não adianta dizer que a operação ela é redonda 100% do tempo, que ela nunca é. Como vocês hoje usam os dados no dia a dia para montar essas estratégias, né? Eu acho que no mundo que a gente está atual, quem não usa dados, e aí eu falo na vida pessoal e na vida profissional, né? Se você não usa dados para tomar uma decisão, muito provavelmente a chance de você se arrepender depois é grande. Mesmo que for na vida pessoal, nossa, aquela pessoa, né, amizade, namoro, então é sempre bom a gente ter aquela relação e ter o histórico também, né? Algo que que eu tenho trazido agora, eu não sei de vocês aqui, quem que já usa Power BI, só pra gente ter uma ideia. Boa. É algo que ainda está recente na Fuji, né? Então, assim, você vê uma empresa super antiga e a gente começou o projeto no final do ano passado, mas a gente ainda está fazendo a implementação e, assim, tem ajudado muito. Porque antes eu tinha que fazer, né? Eu presto contas para os Estados Unidos e para o Japão e para a diretoria aqui também, né? Então, imagina, eu ia fazer um relatório, às vezes eu demorava horas do meu dia puxando os dados. A gente utiliza SAP, né, como RP, e aí às vezes eu ia puxar um relatório de um ano, gente, SAP demorava 30 minutos para carregar a informação. Aí eu desistia, voltava, fechava, enfim. Então, eu acho que ter ferramentas também que facilitem essa parte de análise, de trazer também as informações prontas, porque eu vejo que hoje em dia está muito mais saudável, né? Eu não perco tanto tempo gerando os dados ou trazendo aquilo. Eu já tenho os dados prontos e aí eu consigo gastar toda a minha energia, todo o meu foco na análise, em entender o que aconteceu, trazer previsibilidade, fazer o planejamento para as próximas ações. Então, eu acho que acaba sendo algo muito mais efetivo. A gente vê, assim, uma diferença muito grande também nos planejamentos que a gente consegue fazer hoje em dia. Não é só aquilo assim, eu acho que vai performar essa cor. Então vamos apostar tudo isso. Não, hoje em dia a gente consegue trazer tanto no lado de consumo, né, tanto também quanto de tendência do consumidor, enfim, acho que é imprescindível trabalhar com dados, não tem como. A gente já tem uma plataforma que logo quando a gente nasceu, a gente já trouxe uma plataforma de Power BI, chama Biso. E a gente acompanha tudo. Então, eu recebo, tem alguns indicadores que eu acompanho diariamente. Então, todo dia, meio-dia, eu recebo um e-mail já com esses indicadores.
Então, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail com o indicador, não estava performando tão bem no TikTok Shop, aí eu já converso com o menino do marketing, da comercial, aí ontem, 6 horas da tarde, a gente já subiu uma promoção, né, uma ação dentro do TikTok Shop, para a gente ir ajustando. E assim, a gente é muito drivado, porque como a gente não tem investidor, então a gente meio que, como todo varejo no Brasil, a gente vende o almoço para comprar a janta, né? Então, a gente precisa justamente fazer isso rodar para poder fazer acontecer. E a gente está o tempo todo tomando essas decisões, né? Tudo baseado nesse Power BI. Então, o SNOP nosso também vem a informação de estoque, para a gente saber o que está em stock out ou não, o que eu tiro momentaneamente do e-commerce, né? E coloco esgotado antes do tempo, porque eu sei que daqui a 2 semanas eu vou fazer um lançamento e é bom que eu tenha o meu portfólio completo dentro do site para poder atingir aquela meta que eu tenho de ticket médio, para poder gerar um brinde, para poder aumentar meu faturamento. Então, assim, a gente é o tempo inteiro nesse equilibrar pratinhos e ajuda muito você ter já os números, né? Então, e é uma praticidade. Você já chega no meu e-mail, meio-dia, eu já dou aquela batida de olho e a gente já sai tomando as decisões que a gente consegue mudar rapidamente. Não, e assim, agora de curiosa mesmo a pergunta. Eu sei que para marcas de destaque, às vezes tem os momentos que não são esperados. Não tá nos dados, não tá nos relatórios, que é o influenciador Y Sim. fez um post e aí bombou a cor lilás da Instax. Bianca inventa uma promoção que não existe e coloca nos stories. E a gente está exatamente nesse momento. A Corelais hypou recentemente e a gente está sem estoque dela. E não tava no relatório, não dava para ver pelos Não. dados e simplesmente E aí agora tem que esperar o aconteceu. próximo container entrar. Aí entra a questão também de estoque para Flopa, poder... amiga, coloca o negócio. Tipo lilás. Vende chaveirinho lilás. É. Chaveirinho, vende. Não, como que é quando isso acontece, né? Como vocês agem? É aquela coisa de esgotou, agora a gente vai ter que esperar. E como controla a galera no saque? O que acontece no pós, né? Que a gente sabe que o pessoal entra em contato, o pessoal quer saber onde está o produto que eu estava esperando para comprar, né? O bom no nosso caso é que assim, a gente tem a Mini 12, que é o best-seller, né, da categoria. Inclusive, não sei se vocês já tiraram fotos, mas tem a menina aqui também batendo foto. Depois tirem uma fotinho para levar de lembrança, né, da data. Acho que tá bem bacana. A gente tem 5 cores. Então, se uma acaba, a gente percebe que tem o drive para outra cor. Mas realmente, assim, se a pessoa tá muito apegada na cor lilás, ela falando, eu necessito da lilás. Infelizmente, neste momento, ela ainda tem que esperar o container chegar e fazer toda a parte, né, de... Às vezes tem guerra, o container tá parado no mar, Sim, né? sim. Que a gente tá nesse Sim. probleminha aí. A gente, assim, o time de logística é algo que a gente tem trabalhado muito isso também, porque acaba tendo muita imprevisibilidades quando a gente trabalha com mar, né? Então, alguns produtos até a gente consegue fazer algum envio aéreo, alguma coisa assim, mas aí acaba ficando um custo muito caro, né? A gente tem que internalizar em margem, aí acaba não rodando, então a gente sempre prefere trazer no marítimo. Mas mesmo assim, acaba dando, né? Dá canal vermelho, aí você Anvisa, a gente é em metro, aí o Inmetro não aprova, não libera algum produto novo, enfim. Então sempre vai ter alguma coisa na operação que a gente tem que estar ali controlando, mas no momento a gente ainda tem que esperar o container. A gente também tá esperando esse. Todo mundo tá parado. Não tem como ligar e falar, Não olha, tem você consegue nem mais produzir nada. mais Não, e avião 200 sem chance, de gloss? gente. Frete de avião da China. É caro. Então, assim, a gente tenta controlar ao máximo, mas é muito livre, né? A Bianca ela é muito orgânico. Então, vira e mexe, ela posta alguma coisa. Agora a gente já está mais alinhada, a gente tem um grupo de promoções com ela, né? E aí ela posta. Mas já aconteceu diversas vezes dela postar o produto que estava esgotado. E aí a gente manda uma cartinha fofa para a pessoa. Aí quando chega dá preferência, ou manda alguma cartinha, né? Com desconto, ou algum brinde, assim. Mas o tempo todo tá ligado, porque qualquer ação que a gente espera uma cor, no caso dela são 5, né? Por exemplo, meu hidralábio são 10, meu contorno são 10, de base são 50 tons. Nossa. Então, gerenciar isso assim, fica um pouco mais complexo, mas a gente sempre tenta para não perder a credibilidade. Então, se, por exemplo, no caso, se a próxima promoção o produto está esgotado, a gente não manda deletar, a gente assume o BO, beleza, vamos resolver de alguma forma para não deixar o cliente se sentir prejudicado, né? Então, mas é com emoção sempre, né? Isso aí. Eu imagino. E agora a gente já chegou no nosso horário final, né? Uma última pergunta pensando em futuro. O que vocês imaginam e acreditam que precisa para uma marca continuar sendo relevante? Então a gente sabe que a gente vê diversos do teu lado influenciadores que têm um hype, tem um produto
e depois a gente não vê mais, assim como a Fuji, nossa, tem uma empresa desde 58, ainda fazendo sucesso com pessoas de diferentes idades e públicos, Sim. levantando a mão e dizendo que tem o produto. Como que vocês acreditam, ou o que a marca precisa para continuar relevante no mercado de hoje? Eu acho que a parte de dados, que a gente já comentou, é fundamental, né? A gente sempre trabalhar embasado em dados, em ter essas informações. Inovação. Isso eu acho que a Fuji também trabalha bastante. A gente sempre tem uma reunião global com todas as subsidiárias, né? Existem mais de 300 subsidiárias da Fuji no mundo. Então, por exemplo, a gente foi para o Japão esses tempos e aí eles já trouxeram para a gente todas as inovações até 2031. Então, eu tenho um spoiler, obviamente não pode compartilhar, né? Mas eu já sei todos os Tem uma lançamentos data? Não é outubro, não? Não, aí não. Mas assim, como é um processo muito demorado também para você trazer uma inovação de câmera, né? Tem toda uma questão de fábrica, de insumo, de entender tecnologia. Então é muito gradual, mas a gente já tem todo um portfólio ali até 2031 de próximos lançamentos. Acho que a ideia é essa, é nunca você parar. Ah, tá performando muito bem esse daqui, vamos continuar com esse até... Não, a gente sabe que o consumidor, uma hora a gente vai atingir ali uma penetração que depois não tem muito por onde crescer, enfim, e trazer essa questão de instigar o consumidor, né, tudo mais. Algo que a Fuji tem apostado bastante, não acho que talvez tenha um retorno financeiro tão grande, mas acho que vai ser muito importante para o futuro também, são questões de ESG. A gente está com vários projetos assim de redução, né, de emissão de carbono, parte também de... coleta de plástico, enfim, então eu acho que é interessante também marcas de relevância trazer isso para dentro da operação e ajudar também, né, planeta, questão de sustentabilidade, eu acho que traz também um brilho diferente para o consumidor, principalmente o público que é bem engajado com isso. No nosso caso, a nossa força está na comunidade, né? Então a gente tem seguido, escutado as tendências, mas principalmente escutado a comunidade, né? E o que a gente tem escutado da comunidade, não aguentamos mais gloss. Então a gente, poxa, beleza, a tendência de mercado fala disso, lip oil, gloss, etc. Mas a comunidade não aguenta mais. Então, assim, a gente tenta priorizar porque ela é o reflexo do nosso público, né? Ela que fala pra gente o quão aquecido aquilo está ou não. Então a gente vai muito pelas tendências, muito pela inovação, mas a gente testa como comunidade, não? Quem é da comunidade há mais tempo, a gente sempre manda os lançamentos antes, faz essa pesquisa para entender se aquilo existe apetite ou não. Então tem sido muito isso, a gente trabalhar o futuro, trabalhar a inovação, trabalhar 2027, mas escutando sempre o nosso público direto. Dados e ouvir o público, em resumo. Acho que isso funciona muito bem para todas as estratégias que a gente tem dentro do e-commerce, seja pagamento, seja frete, seja o produto, seja o que for. Pessoal, a gente chegou ao fim desse painel. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode levantar a mão que a gente vai levar o microfone até vocês. Fiquem super à vontade. Nenhuma dúvida? Você tem? Acho que vocês comentaram um pouco de inovação. Como que vocês mensuram o retorno das aplicações de tecnologia, de inovação dentro da companhia, né? Como é que funciona essa análise? Como é que é o processo? Enfim, como é que vocês mensuram o ROI? A gente está no hype de AI, então para entender o que é que foge ali do oba-oba e o que é que realmente dá resultado para vocês, como que vocês analisam isso? No nosso caso, a gente tem alguns produtos que a gente investe mais. Então, no nosso caso, o ROI é muito direto, que é um produto físico de alto consumo, né? Então, eu tenho uma recorrência de compra maior do que uma máquina digital, às vezes, então eu consigo muito acompanhar esse comportamento. Então, quando eu calculo ROI, eu já calculo no retorno que aquele produto me dá e no tempo de duração. Então, meu Stick Pele, por exemplo, ele tem uma taxa de retorno de compra maior do que, por exemplo, o Hidragloss ou um contorno labial. Então, a gente sempre trabalha nessas tendências do que eu vou colocar de modernização na produção. Eu posso assumir um produto com custo mais caro, com uma margem menor, quando eu sei que ele tem um giro maior. Então, eu vou fazendo muito isso. No produto mesmo que a gente vai lançar agora, ele tem insumos mais caros, porque ele já começou a ter insumos de skincare. E aí, onde eu economizei? Eu economizei no chaveirinho. Né? Não vou colocar. Então, eram duas opções para eu poder manter aquele meu preço final. Então, a gente sempre calcula isso algumas vezes de trás para frente, porque meu público consumidor muitas vezes é classe C e D. Então, se eu aumento cerca de R$2 ou R$3, eu perco posicionamento em gôndola, né, no varejão.
Então, eu sempre tenho que fazer essas contas. Vou trazer inovação, vou trazer insumos de skincare, por exemplo, o nosso gloss, ele tem esqualane e manteiga de karité, que é como se fosse um dupê da Laneige, posso dizer assim, que ele tem essa parte de hidratação, mas eu sou um pouco mais contida, às vezes, em acessórios. Então, é uma embalagem mais simples. Então, a gente vai fazendo esses cálculos e também vendo o tempo de consumo. Então, quando tem um projeto de um produto novo, a gente olha desde a formulação para a embalagem até o giro de consumo, para ver quanto que vai ser o investimento em quantidade de cores e em volumetria. Nada, é um pouco complexo, mas... Vi, quer comentar um pouquinho do lado de vocês? Na gente acaba sendo um pouquinho, como você comentou, investimento de tecnologia em si, né? Trazer automação, enfim. A Fuji aqui no Brasil, a gente tem muitos segmentos. Então, a gente tem a parte de fotografia, que é onde eu trabalho, tem a parte gráfica, tem veterinário, tem a parte médica, e a gente, cada área tem a sua parte comercial, mas a gente responde tudo numa mesma, tem suporte, né? De uma mesma estrutura. Então, o administrativo, ele é meio que o mesmo para todo mundo. O TI, então, também. E aí, o que eles fazem? Obviamente, o TI, ele vai trazendo essas... A gente instalou Pipefy, a gente tem várias coisas novas que foram trazidas, né, para dentro da nossa operação. Só que como todas as áreas vão usar e vão usufruir, acaba tendo ali uma subdivisão, né, entre os departamentos, todo mundo usufrui, mas faz essa alocação. Falando mais da parte de tecnologia, não tanto de produto em si, né? Não, legal. E acho que mais do que inovar, mensurar os resultados é uma parte fundamental para a gente sair dessa ideia de o que é ou não é um hype dentro da operação. Então, muito obrigada, pessoal. A gente vai estar aqui uns 2, 3 minutinhos também. Se quiserem descer aqui e conversar com a gente, fiquem super à vontade. Obrigada pela participação de todo mundo e não esqueçam de tirar as fotinhas para levar de lembrança. Obrigada. Deixar na e comprem Boca geladeira. Rosa, né?